Na verdade, quando a gente pensa em empatia, em resiliência, e a gente pensa também em resignação, a gente pensa na mensagem do Evangelho. Porque a primeira coisa que é clara em Jesus é uma coisa que nos tem faltado, é a empatia, que é esse acolhimento ao outro. E isso nos tem faltado porque nós não nos temos dado isso a nós mesmos, né? Tem um querido amigo, irmão Jaime Ribeiro, inclusive fundou comigo a Educa, que tem 2 livros sobre empatia, e um deles é sobre por que que o líder do futuro terá um líder empático, exatamente tratando da ideia de que somente quando nós nos deslocamos de nós mesmos é que nós começamos a cumprir preceitos mínimos e básicos do Evangelho. Eu estava conversando com um jovem que me encontrou no aeroporto, ele fez, olha, eu te sigo no Instagram, cara, eu estou com 16 anos, me ajuda. Eu pensei tantas coisas com 16 anos para ajudar, né? Mas o que que você quer? Cara, eu preciso conquistar as meninas, velho. Você veja, eu tô bem, eu tô abalhado, mas tá faltando alguma coisa. Você já passou por isso? Me dá uma dica. Eu nem fui falar para ele meu insucesso aos 16 anos, que senão ele ia desistir. Mas digo, ó, eu vou te dizer uma coisa. No mundo de hoje, em que a gente se encontra, em uma sociedade em que as pessoas estão tão pouco voltadas para o outro, se você escutar com atenção alguém, você já é um grande conquistador. Porque as pessoas não falam mais no olho. Elas não escutam você, elas estão sempre disputando, elas estão tendo sempre a sua atenção, obrigado, sempre a sua atenção disputada, como eu me conheço, vou colocar bem aqui, senão estão tendo sempre sua atenção disputada com as outras pessoas, com as tecnologias, e isso tem nos levado a um embrutecimento, né? Inclusive, no livro já me aponta pesquisas sobre como nós temos um declínio nos últimos anos da empatia, caiu mais de 50%, e subiu o narcisismo na mesma proporção em 50%. Inclusive, agora é moda, né? Porque as pessoas entram na internet para dizer, minha mãe é narcisista. De vez em quando, alguém escolhido para Cristo, né? Assim, aí um sintoma, e sim, possa ser que sua mãe seja narcisista, mas será que é isso mesmo? E qual é a empatia que você tem para com a sua mãe, por exemplo? Essa pessoa que você cobra dela tudo que ela não te entregou, você olha para ela sempre na conta do que faltou e não consegue nunca olhar para o que foi possível ser dado. E com isso, eu não estou sendo pouco empático com a dor que muitos de nós sofrem, porque sim, existem famílias em que as relações são extremamente danosas, tóxicas e traumatizantes. Existem pais, sim, que lamentavelmente não cumprem bem o seu papel e destroem a autoestima dos filhos. Diariamente é como se eles sabotassem qualquer possibilidade de esperança, de fé em si mesmo. Isso existe. Ninguém pode dourar a pílula. Nós estamos nesse planeta, são pessoas complicadas. Muitas vezes são pessoas que estão tão apenas, tão somente reproduzindo na nossa vida infantil o que receberam na vida infantil deles. Mas ainda assim, quando a gente olha, na média, os pais tentam fazer o que é possível e nos entregam mais do que receberam. Então, muitas vezes, essa empatia que nós reclamamos tanto que tem faltado no mundo, ela não acontece porque nós não estamos desenvolvendo em nós algum tipo mínimo de empatia fundamental para que essa minha experiência ela possa migrar para as relações com as outras pessoas. Quantas vezes, quando você comete um erro, e todos nós cometemos, você é empático com você? Você diz, tá tudo bem, eu entendo, você está tentando. Quantas vezes você diz, ah, idiota, de novo? Pense quantas vezes você faz isso com você. Ah, tinha que ser você. Quebrou de novo o copo. Esqueceu de novo o compromisso. Eita, tá ficando velho. O alemão está se aproximando de mim, Alzheimer. E começa um monte de piada que nós fazemos conosco mesmo. E isso revela o quanto nós temos pouca capacidade de olhar para a gente com compaixão. E é essa compaixão que nós não entregamos para nós, que a gente não entrega para o outro. Porque se a boca fala do que o coração está cheio, como de Jesus, ela também não pronuncia aquilo que você não se diz. Se você não se diz que se ama, que se respeita, que se valida, você não consegue dizer isso para outra pessoa.
Basicamente, as pessoas que não te entregam amor na vida são pessoas que não entregam a elas mesmas esse próprio amor. Elas não conseguem fazer isso. E essa equação é uma equação que é muito comum a gente perceber o quanto as pessoas elas não têm entregado aquilo que elas não têm. Se trata muito menos, então, a partir dessa perspectiva, de analisar o Evangelho como acusar o que o outro não tem, e se trata muito mais de uma perspectiva de olhar para mim mesmo perguntando o que, que eu não entrego à vida e o que, que eu não entrego a mim. Quantos de nós se sentem abandonados por Deus, porque na verdade nunca foi Deus que nos abandonou, mas nós que não achamos que merecemos esse Deus amor. Aliás, qual é o seu Deus? Porque naturalmente as pessoas pensam que Deus é a concepção que nos apresentam teologicamente, quando na verdade Deus é a forma como eu vivo a minha experiência com Ele. Se você tem uma concepção de um Deus punitivo, que está esperando você cair para apontar o dedo e dizer, eu sabia, mais uma para a sua lista da próxima, a sua visão é de um punitivo vigilante, e não de um pai amoroso, cheio de compaixão no coração. E se você tem esse Deus rigoroso, você jamais vai ter compaixão nem empatia por ninguém. Jesus, na contramão da visão de muitos, ele é pura empatia. Ele se encontra e é comum, e nós podemos passar anos e séculos, como já temos passado milênios estudando os evangelhos, no estranhamento que nós temos da forma como Jesus encarava, convivia com as pessoas que muitos de nós não queria estar perto para não queimar o filme. Nós não iríamos querer ser cancelados convivendo com algumas pessoas que Jesus fazia questão de conviver, indo ao encontro de pessoas que a gente faz questão de se afastar. Nós procuramos, na nossa sociedade de empatia de rasa, nos relacionar com pessoas que pensam como nós, que têm uma visão de mundo como a nossa, e por isso no mundo de hoje a empatia diminui, porque se no passado, na época em que vivíamos uma sociedade em que havia vigilância constante, em que não havia uma democracia, por exemplo, em que se dizia, eu lembro quando era criança, ainda era ditadura militar no Brasil, se dizia, nesse país, as paredes têm ouvidos. Hoje, no mundo sem empatia das redes sociais e sem amor, os ouvidos têm paredes que não se escutam mais. Mas nós não escutamos a nossa própria alma. Então, o primeiro exercício de empatia, de resiliência, é um exercício interno. Por isso que Jesus dizia, esse amor que você quer oferecer para o mundo, que você quer que o mundo te devolva, comece com você, amando a você para que você possa amar esse próximo. Mas aí vem esse rigor todo que a gente tem na cabeça, de um monte de padrão moralista, de que você não está marcando o checklist do espírito de luz. Né? Você pega ali, por exemplo, o homem de bem, você não marca um item. O homem de bem. Aí você faz, tá difícil. Se você fosse fazer uma prova do homem de bem com 30 itens, você zerava. Aí, o espírita. Aí, não, aqui já dá. E a questão central, a questão que você marcando ela, você percebe, combate as imperfeições. Não é combate a si. Não é um combate a você. Não é uma acusação a você. Não é dizer, João, você não presta, Maria, você é inevoluída. Não é isso. É um combate a características de você. Não se trata de destruir a sua própria imagem. Se trata de olhar você globalmente e perceber o que em você precisa ser visto, encarado e modificado. Mas aí vem um problema. Como fazer isso se as pessoas não se conhecem? Porque elas costumam se enganar a si mesmas. Nós somos capazes de ter um pós-doc em auto-engano. Não sei se vocês sabem, mas o auto-engano na psicologia, na sociologia, é usado como um sintoma do grande guarda-chuva do engano. O engano é
basicamente é quando alguém diz ou faz algo de modo a, não sendo verdade, omitindo informações, fazer com que você pense, se comporte e sinta diversamente da realidade. Seria uma descrição mais ou menos clássica de engano. Bom, o auto-engano é quando você faz isso para com você mesmo. Na natureza tem engano. Tem um tipo de abelha que quando o macho quer atrair a fêmea, ele bota uma comida para a fêmea chegar. Para quando ela chegar, ele poder copular. E aí tem um abelho que percebeu essa estratégia, ele se disfarça de abelha fêmea, chega junto da comida, quando o abelho vai chegar perto, ele pica a mula e leva a comida. Então, na natureza tem engano, né? Teve um que eles fizeram que era sobre uma orquídea, que ela evocava o hormônio da abelha fêmea para que os abelhos fossem para lá. Estou usando o abelho para ficar mais fácil de entender. Para que eles fossem para lá. E todos eles iam para essa orquídea. E depois eles descobriram que quando aparecia a abelha e a orquídea, os abelhas preferiram a orquídea. Será que era competente? Ou seja, na natureza existe engodo, na natureza existe engano, na humanidade também tem engano. O que vocês acham que é um filtro do Instagram? É um engano, é um engodo. Que hoje em dia as pessoas procuram cirurgiões plásticos, eu quero ficar desse jeito, aí mostra o filtro e a pessoa tá bom, né? Mas o auto-engano é mais sofisticado, é quando você desenvolve um ruído para não perceber a verdade porque te incomoda. Então eu posso me enganar, ou seja, não ter consciência de quem eu sou, para que eu tenha uma espécie que é chamada de viés cognitivo. Então, todas as informações que são contrárias à minha forma de enxergar o mundo, a mim mesmo, eu não percebo. E todas as informações que confirmem meu alto valor, eu encaixo, eu percebo ela. Fizeram uma pesquisa sobre qualquer tema polêmico. Vamos imaginar o seguinte: você pega um tema bem polêmico da sociedade, e tipo aborto. Aí você bota um argumento altamente consistente a favor do aborto e um argumento completamente pueril a favor do aborto. A pessoa que ela é a favor do aborto, ela vê os dois argumentos, o que é consistente e o que é pueril. Pega uma outra pessoa e coloca um argumento altamente consistente contra o aborto e um outro argumento completamente pueril, né, contra o aborto. E aí, depois de um tempo, pergunta, passa 2 semanas, a pessoa o que é que ela lembra, o que é que vai acontecer. A pessoa que é favorável ao aborto, ela vai lembrar do argumento bem consistente favorável ao aborto e do argumento pueril contra o aborto. E a pessoa que é favorável contra o aborto, ela vai lembrar do argumento consistente contra o aborto, mas vai lembrar só do argumento pueril contra o aborto. Eu nunca vou me lembrar daquilo que o outro diz que é uma verdade que me incomoda. Inclusive, grandes pensadores, o próprio que viu a teoria da evolução das espécies, ele tinha uma estratégia, ele sempre fazia o seguinte: toda vez que alguém diz uma coisa que eu não concordo, eu escrevo, para que eu não esqueça. Como se fosse uma premissa científica, ou seja, aquilo que eu vou negar porque me incomoda, eu vou escrever. E aquilo que eu acho que é legal, eu vou só memorizar, mas eu não vou escrever. Para que aquilo que me incomoda fique na minha cara e eu perceba se é ou não verdade. Então, sobre nós, existem muitas verdades inconvenientes que nós negamos. E por causa disso, nós fazemos uma equação emocional clássica, que é projeta no outro. Então, o outro aqui não é funcional, o outro aqui não presta, o outro aqui é indecente, o outro aqui é alienado político, o outro aqui é antiético, né? Então, a gente percebe isso em várias pesquisas, até, por exemplo, na forma como você tem sua subjetividade, comparando com o que você percebe do externo. Fizeram uma pesquisa perguntando: você é feliz? No Brasil, fizeram essa pesquisa. Mais de 80% disseram que eram felizes. Aí, ao mesmo grupo, a pergunta foi feita: o brasileiro, em geral, é feliz? O que vocês acham que responderam? 4% só disseram que o brasileiro, em geral, era feliz. Perguntaram: você é ético? Eu posso confiar em você? 98% sim. A outra pergunta é: o brasileiro, em geral, é confiável?
Eu poderia perguntar, eu posso deixar minha carteira aqui quando for no intervalo? Você que está do meu lado vai roubar? Você vai dizer o quê? Não. Aí se eu disser, você vai deixar a sua aqui também quando a gente sair? Você vai dizer, não. Então tem uma esquizofreniazinha. Veja, a gente vê virtudes na gente e enxerga defeitos no coletivo. Percebe isso? E o objetivo do evangelho é fazer uma inversão. Enxergue em você. Enxergue qual é o lado seu que pegaria a carteira. Porque ele existe. Porque senão você nunca vai entender o que é essa danada, essa reforma íntima. Que é encarar características da sua própria identidade que precisam ser modificadas sem que isso seja uma acusação destrutiva sobre sua identidade de pessoa. Você não é imoral, indecente, um espírito trevoso, atrasado. Não, você é um ser humano em um processo. Somos uma obra completamente ainda inacabada, diariamente sendo refeita. Se você encontrar alguém um ano depois, você pode cumprimentar novamente essa pessoa e dizer, prazer, Rossandro, é a minha nova versão, 2023. A pessoa que você conheceu ano passado, ela não existe mais. As células do nosso corpo são todas outras. Nosso corpo físico nem é mais o mesmo. Foi todo renovado. Cada célula. As experiências que nós tivemos do semestre para cá, ou do anterior, 2022 para cá, nos trouxe novos aprendizados. Alguns pontos ainda estão parados, porque nós não tivemos coragem de encarar, porque a gente tem medo de chegar lá e ter culpa. Eu encontrei uma pessoa respeitadíssima 2 dias atrás, e nós fomos almoçar, uma pessoa mundialmente respeitada, e ele dizendo, eu demorei muito a perceber tal coisa, Rossandro, eu me sinto hoje culpado, tal, mas é injusto. Porque você está parando num ponto e esquecendo sua contribuição para a vida. Então eu preciso olhar, quando eu encontrar essa pessoa que não é o que eu gostaria, com empatia, com compaixão. Ok, eu não consigo ainda isso, né? Tinha coisas que eu não conseguia antes, que agora eu consigo. Geralmente a dureza e a frieza com que nós tratamos o outro é uma tentativa de fugir de nós mesmos. Quando nós olhamos para a nossa própria vida com amor e compaixão, a gente naturalmente olha para o outro com leveza. Você vai perceber que pessoas que não julgam, elas não se julgam. E você vai perceber que pessoas que são julgadoras e moralistas, elas são julgadoras e moralistas de si mesmas e não enxergam, porque não tem coragem, a imoralidade que tem na sua própria alma. Sempre olhando e vendo no outro. E como dizia minha avó, quem disso usa, disso cuida. Se eu enxergo no outro, é porque tem em mim e eu não quero dar conta disso. Então, o movimento é olhar para você. Aí chega Jesus e começa a se aproximar de pessoas que têm uma consciência, porque você percebe que parte das pessoas que procuraram Jesus, elas se sabiam pessoas com deficiências emocionais. É engraçado porque Jesus vai ao encontro das pessoas que têm consciência de que não são boas e perfeitas. E meio que ignora as pessoas que ignoram sua própria imperfeição. Ou você acha que quando ele chegou perto da samaritana, ela não sabia quem era ela? Ela sabia quem era ela tinha consciência de quem era ela. E essa consciência já desperta, tornou ela pronta para o movimento de transformação. Porque se eu chego perto de uma pessoa que se acha perfeita, ética, decente, iluminada, o que eu posso fazer por ela? Alguém que é tão doente que nem doente sabe que é. É o pior estado da doença. Negação, por exemplo, as pessoas que têm vício, vai dizer para um alcoólatra que ele é alcoólatra? Não, eu bebo socialmente. Vai dizer para alguém da sua família que está viciado no telefone que é viciado, a pessoa rosna. Como assim? Eu sou viciado no telefone. E você? Aí já aponta para você. Porque a gente nega. A gente enxerga o outro, mas a gente nega na gente. Então, quando Jesus chega perto de algumas pessoas, você percebe o seguinte: esse já sabe quem é. Zaqueu já sabe. Ele se sente um traidor do próprio povo. Essa mulher sabe que tem vários casos com vários homens. Essa mulher sabe o que é ser socialmente cancelada porque está sangrando numa sociedade cheia de preconceitos.
Essas pessoas, elas já sabem quem são, estão prontas para a transformação. Você que se acha perfeito, esqueça. O evangelho não é para você, porque o evangelho é para os doentes, não para os sãos. Então, quando você procura Jesus, você está, no mínimo, fazendo uma admissão de eu preciso. Só que você tem que ter consciência do que é isso que você sente. Porque uma das maiores dores que as pessoas têm é a falta de consciência das próprias dores que possuem. Sabe o que é você ficar com dor de cabeça frequentemente, ficar só tomando analgésico? O que isso representa? Se você conhece alguém que você ama e que está tendo dor de cabeça frequente e vive tomando analgésico, o que é que você diz para essa pessoa se você ama ela? Você não pode ficar tomando o tempo todo analgésico. Procure uma médica, um médico, faça exames, porque isso pode ser o apontamento de alguma outra coisa. Eu fui pegar um voo aqui uma vez em Recife, aí quando a gente entrou no avião, o piloto disse, minha gente, a gente não vai poder decolar porque a cafeteira não está funcionando. E todo mundo riu. A gente topa ir sem café. Ele disse, mas os critérios do fabricante dizem que nada no avião pode estar sem funcionar. Outra vez eu estava em São Paulo, indo para Teresina, e o piloto disse, infelizmente, nós não podemos decolar ainda, porque o pitot que detecta neve não está funcionando. E embora a probabilidade de até Teresina encontrarmos neve seja muito remota, né? Bem remota. O fabricante nos diz que nós não devemos. Por que o fabricante diz isso? Porque a cafeteira que não está funcionando e o pitot que detecta a neve que não está funcionando, ele está relacionado ao corpo do avião, que indica que provavelmente uma outra coisa séria não esteja funcionando. Por isso, tem que checar tudo antes de voar. A vida da gente é do mesmo jeito. Está tendo dor de cabeça frequente? Não fique tomando analgésico. Procure saber as causas, que pode ser orgânica e muitas vezes é emocional. Está tendo gastrite frequente, angústia frequente. Sabe o que é isso? É um monte de emoções que não estão tendo espaço para nomear, porque você não quer olhar, ser quem é, porque você tem medo de, ao fazer isso, se sentir inferior e se culpar. E Jesus diz assim: não, não é para se culpar, é para se transformar. Resiliência. E se transforma. Você imagina que aquela mulher que vai tocar em Jesus, ela vivia uma experiência muito difícil, gente. Muito difícil. Porque imagina, na época, quando a mulher estava menstruada, ninguém podia tocar nela. E eu tive uma experiência recente de fazer uma palestra e tinha pessoas de uma área mais radical, né, que segue mais preceitos da Torá mais radicalmente, e quando eu fui tirar uma foto, duas pediram para tirar foto, eu abracei uma outra, não, por favor, não toque em mim. Aí eu fiquei constrangido, né? Eita, será que ela achou que estava querendo fazer alguma coisa? Porque hoje em dia, né, você já fica com medo, né? Vai que não. Aí a mulher, não, é porque ela está menstruada. Aí eu, e ela não pode ser tocada. Porque a percepção dela é de seguir bem à risca o preceito da Torá. Então tá, não é nada contra, não é nada contra você. Mas imagine o seguinte, se ainda hoje uma mulher não acha que pode tocar ninguém porque está menstruada, naquela época era para todas, não era para algumas, eram para todas, porque ela estava contaminada. O que é uma mulher que há quase 10 anos está sangrando? Ninguém tocava mais naquela mulher. Você sabe a importância do toque no afeto? Como vocês estão aí, cabecinha com a outra aí se tocando, afeto, a importância do toque de alguém. O que é que a gente sentiu na pandemia? Falta disso, do toque. Ela não estava mais sendo tocada, ela não tinha mais esposo, o pai não chegava mais perto dela, ela estava socialmente cancelada. Ela era alguém que todos se afastavam. Já era conhecida certamente quando ela chegou na multidão, sentiu facilidade de abrir caminho, porque todo mundo fazia assim, para evitar. Mas ela teve um movimento interno dela, um movimento interno que é fundamental. Digo, eu cansei de estar nesse lugar. Eu quero a cura. Eu cansei. Ela toca a Jesus com um sentimento de que merece. Porque você fica pensando, tanta gente tocou Jesus, por que só ela parou? É preciso esse movimento interno. Eu mereço. Não importa defeitos que você tem, não importa vícios que você tem. Deus olha para você como filho que merece a cura, o milagre, o
toque, porque ele é a pura compaixão e a empatia. E ele sente isso de forma que ele estranha. Quem tocou em mim? Seria como Jesus, no galo da madrugada, perguntou, quem tocou em mim? Pô, Jesus, no galo da madrugada, com 1 milhão de pessoas, tá difícil. Não. E aí ele saiu de mim poder. Aí ela sente culpa. Foi eu e vai explicar. Mas veja, ela sabia quem era. Zaqueu sabia quem era. A samaritana sabia quem era. Enquanto você não se conhece, enquanto você se nega e vê nos outros defeitos que você acha que você não tem, você não está pronto para essa mudança de chave. Você pede, você implora, você quer a paz que excede todo o entendimento. Vinde a mim, que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Eu vos dou a paz que excede todo o entendimento. Aí você para a leitura e esquece de continuar. Fazei de mim, fazei como eu, que sou manso e pacífico. Como querer a paz sem ser a paz? Como diz nosso querido Nando Cordel. A paz do mundo começa em mim, o alto amor começa em mim, para que eu possa amar. Então, basicamente, nós temos dificuldade de encontrar as pessoas no movimento da compaixão, porque nós não olhamos para nós mesmos com compaixão, com empatia. Nós não olhamos para nós mesmos sem julgamento. E as pessoas nos oferecem um monte de moralismo barato, que não entendem do evangelho acolhedor e que fazem pinceladas de passagens que são convenientes para afirmar sua própria concepção de um Deus particular. Aquilo que, sabe, puxa só um trecho e esquece do contexto. É o que a gente chama de exegese, é o estudo profundo de um texto, entendendo contextos históricos e tal, e quando você faz isso a gente chama de exegese. É um exegese, né? Você pega assim, tira do contexto para gerar pretexto, olha para o outro, acusa moralmente e esquece que todos os encontros de Jesus com as pessoas foi de compaixão e de empatia. Zaqueu estava lá em cima sem sentir que merecia, mas ele disse, mas eu vou insistir, mas eu sei que eu sou uma pessoa que estou traindo meu povo. Ele tinha consciência de quem era. Está pronto. Eu lembro que eu tinha um bambu no meu consultório, que até hoje ele está em casa. Eu levei para minha casa, já que eu deixei de atender em 2017, a cadeira dos pacientes e esse bambu. É como se fosse um símbolo de um momento importante da minha vida, onde eu aprendi tanto com as pessoas. E era muito comum que os pacientes chegavam, um bambu grande, um bambu que fazia assim em cima da cadeira, um bambu não sou japonês. E quando os pacientes chegavam, às vezes muito dolorosos ali, tá, aquela coisa toda, aí, sei lá, tipo um ano, dependia de cada paciente, 6 meses, um ano, 3 anos depois, sentava relaxado e fazia, que bambu bonito, você comprou quando? E eu dizia, você está perto da alta. Por quê? Porque você está vendo um bambu que está aqui há 3 anos. Ele está aqui há 3 anos, tá, mas eu entendo, você estava tão dolorida, tão dolorido, que seus olhos eram só para a sua dor. Agora que ela está sanando, você consegue olhar para fora. Percebe? Esse amor, eu preciso primeiro me entregar para poder eu externalizar ele. Essa compaixão, essa empatia, eu primeiro preciso internalizar para entregar ela. Eu preciso olhar, eu preciso ter essa ternura. Sabe quando as pessoas dizem para você assim, olha, fulano fez isso comigo, não sei o quê, a pessoa vem assim, pense como Jesus faria no seu lugar. Não dizem isso pra gente? E tá certo, tá, gente? É estranho, mas tá certo. É estranho porque, assim, como a gente tá muito distante dele, a gente vai... Dá para dar um exemplo mais perto de mim, não? Mas o objetivo, o alvo é meta, é esse. Mas aí faça o seguinte, quando você estiver num dia dentro do seu quarto escuro, se acusando, se sentindo um traste, pense o que Jesus diria para você. Faça exercício com você. O que Jesus diria para você quando você estiver sentindo mal, porque você se prometeu não fazer tantas coisas que você repete? Pensa o que Jesus diria para você. O que ele faria se ele te encontrasse? Que palavras e que gestos ele teria? Seria de repreensão, de reprovação, de cabecinha balançando com ironia, olhinhos revirados, ou de estender mão e acolher e dizer, vamos, você vai conseguir? Então, se você, em vez de ficar agora pensando o que Jesus diria no meu lugar com relação a fulano,
traga em ver a situação que Jesus faria comigo no dia da minha queda. Porque no dia da mulher adúltera, ele não jogou a pedra. É esse o nosso mestre. Da compaixão, da empatia, do acolhimento e do convite à transformação. É isso que ele nos chama para viver em nós, para que nós possamos viver com os outros. Todo o convite do Evangelho é um convite à compaixão empática. É estar com o outro. Você vai perceber que, naturalmente, as pessoas que se doam, elas são pessoas que todo mundo quer estar perto. E elas cansam, nós somos humanos. As pessoas que se doam, elas cansam normalmente. Mas, se você for observar, é como quando você tem um dia cansativo, mas que você fez tudo que você tinha se planejado a fazer, você chega em casa e você sente um cansaço aliviado. Um senso de dever cumprido. Quando a gente é assim e se entrega para o outro, a gente sente um cansaço aliviado. Um cansaço físico, normal de quem está encarnado, mas nada que lhe leve, eu não aguento mais fazer isso. Essa entrega. Então, quando a gente olha o Evangelho, a gente percebe que Jesus convida homens para serem pescadores de almas, e esse convite é um convite de acolhimento. Aí a pergunta vem agora: como tem sido nas casas que vocês frequentam o acolhimento? Você se sente acolhido quando você vai, ou você vai para ter uma aula? Porque se for uma aula, você vê no YouTube em casa comendo pipoca. Mas se for para ser uma pessoa acolhida como irmão, você volta. Por que nós perdemos isso? E aí é um comentário sobre nós. Acabou a pandemia e as pessoas não voltam mais. Por que não estamos voltando? Como está sendo a experiência de estar lá? É de acolhimento? Ou se eu tiver que dar passo, tenho que passar 5 anos fazendo um curso? Quando na verdade se trata só de a doação do amor. Os jovens têm espaço para falar? Eles louvam? Porque o Evangelho nos convida a agradecer, pedir e louvar. A gente só pede, mal agradece, quase não louva. Como é que tem sido a experiência afetiva e empática? Quando a pessoa está em sofrimento, você vai na casa dela fazer o Evangelho? Se ela está passando dificuldade financeira, você ajuda? Ou você faz só a cesta básica para cumprir padrões do que é ser um espírita, segundo algumas regras que ninguém sabe quem estabeleceu? Você ajuda todo mundo lá fora, mas não ajuda os de casa? Onde está a compaixão, a empatia e a resiliência dentro deste lugar que tem que ser uma família? Virou um encontro de pessoas que disputam intelectualmente quem estudou mais? Se trata como quando eu comecei a falar, você precisa, quando for fazer uma palestra espírita, citar 3 obras de Kardec, 2 de André Luiz, 3 de Joana de Ângeles. Isso é uma palestra de consolação, é uma tese. Tem pessoas que estão sentadas com câncer. Tem pessoas com filho no crack. Elas não querem saber a biografia de Bezerra de Menezes. Elas querem ouvir de um Jesus que consola. É sobre isso. Se nós não nos tornarmos consoladores, nós vamos perder de novo o bonde, como aconteceu na França. É puxão de orelha para nós, não é para vocês, é para nós. Uma humanidade em crise, o suicídio virando epidêmico, crianças se matando, nós com a resposta na mão, sem entregar. Eu tenho até medo, sinceramente. Eu tenho medo. Porque afinal, trabalhadores da última hora trabalhadores da hora da consolação em meio à dor tremenda de uma transição planetária. E se consola com compaixão, com acolhimento, com olho no olho, não é dando aula. Tem espaço para isso. Nós não somos uma universidade, nós somos uma casa de acolhimento, uma oficina.
Ninguém aguenta passar 30 anos estudando para dar um passe, gente, pelo amor de Deus. Cadê os jovens? Onde eles estão? Eles têm espaço? Eu confesso a vocês que se hoje eu estivesse no movimento espírita e tentasse dar palestra, eu não conseguiria. Porque não abriria um espaço para mim na idade que eu falava, com 20 anos de idade. Não, você não pode falar. Você é muito jovem. Aí você é muito jovem para falar, mas já é muito velho para. Aí você não sabe, você fica no limbo. Aí vão embora, cadê? Chega no centro espírita para dar uma palestra. Eu já fui num que não tinha ninguém com menos de 60 anos. Eu digo, ixi, eu acho que daqui a uns 10 anos não vai ter mais ninguém nesse centro. Compaixão. As pessoas precisam chegar e serem vistas. Elas precisam ser escutadas. Por isso que Kardec dizia, passou de 20, divide e faz outro centro. É para acolher, gente, é para você saber no nome, é para a gente estar junto, é para ligar. Você não vê o que aconteceu, eu senti sua falta. Eu senti a sua falta, você não veio. Tem gente que entra e sai, ninguém nem nota que entrou e que saiu. Nós precisamos entender que compaixão é acolhimento. Nós precisamos, como era na minha época, na juventude, a gente terminava e não conseguia ir para casa, ficava na porta conversando, sem querer ir. A gente queria, quando é que tem a reunião? Hoje as pessoas, eita, tem reunião hoje. Tem que ir. Você tem noção do que significa isso? Quando você diz assim, tem que ir, é porque nós perdemos o afeto. Nós ficamos tão focados na ideia de que a gente tem que estudar, e tem, que nós entendemos que mais importante do que isso é o afeto. E às vezes você vai num centro, como eu vou, de 15 pessoas e sente uma presença que você não sente às vezes. Não estou dizendo que centro grande não funciona. Eu conheço centro gigante que é afetuoso. É afeto, é acolhimento, é preocupação real com o outro. Quem é você? Como é seu nome? É a primeira vez que você está aqui? Eu posso te ajudar? Não preciso ser da casa uma pessoa que faz atendimento fraterno. Eu preciso ser fraterno. Eu não tenho que receber um crachá de trabalhador. Jesus não está fazendo currículo de LinkedIn para ninguém. O convite é coletivo. Ah, lá no meu centro não me deixam trabalhar. Não, no meu centro não me deixam trabalhar, Rossandro. Não, trabalhe para Jesus. Trabalhe para Jesus. Críticas. O povo inventa tudo. De todo mundo, vocês já devem ter ouvido. Rossandro cobra para fazer palestra espírita. Tem gente que mente na internet dizendo isso. Eu mal consigo ter agenda para fazer minhas palestras profissionais. Dizem que eu cobro. E mente descaradamente. Mas aí você vai deixar de trabalhar por causa disso? Não, meu compromisso é com Jesus. Eu não posso ficar em casa vendo Netflix, sabe? Não dá. Você não trabalha para o centro espírita, você trabalha para Jesus de Nazaré, que consolou a sua vida, que transformou sua existência e que está dizendo para você, me ajude, porque tem gente que não sabe nem o que você já sabe. Me ajude a consolar meus outros irmãos. É isso que a gente tem que fazer. Então, se você não tem autorização para fazer atendimento fraterno, tudo bem, não entre na salinha, mas converse com quem chegou. Pergunte como é que está. O que te trouxe aqui? O que é a sua dor? O que é que está acontecendo? Diga o que aconteceu com você. Você tem, sabe o quê? O seu testemunho, o evangelho meu, o seu, o nosso, é a nossa vida. Não adianta falar de Jesus e depois tratar mal a pessoa que te atende lá na porta. Não adianta falar de Jesus e olhar com desdém uma pessoa que está vendendo um lanche para você. E outra coisa, vou aproveitar e pegar pesado. Seja empático com o movimento espírita, não se sustenta casa vendendo coxinha não, gente. A gente precisa ajudar as casas a se manterem para que a gente possa levar esse evangelho. A gente não faz nada na vida da gente sem dinheiro, mas na casa espírita tudo não pode, tem que ser gratuito. Como? Você não vai no shopping sem pagar um estacionamento. Você não entra no shopping sem tomar um sorvete. Tem gente que tem tanta culpa que leva uma sacola. Nós precisamos colaborar, gente. É um movimento de transformação. A gente precisa divulgar, levar, transmitir, fazer os eventos. Vamos ter essa consciência de colaboração. Vamos ter colaboração, vamos ter empatia com as pessoas.
Vamos chegar junto. Ah, mas é porque lá onde eu estou não está legal, não gosto, as pessoas são... Faça um espiritu. É, está no centro tal, não está funcionando, vou para o outro. É porque você é perto de casa. Deixe de coisa. É perto de casa, mas você não gosta de ir, vá no outro. Aí vai no outro. Aí se você rodar na sua cidade e não tiver nenhum, é um convite de Jesus, abra um. Né? Abra um. Chama a galera. Gente, vamos abrir um. Um assim, bem diferente. Abra. Primeiro para você ver que não é tão simples. Mas faça isso. Mas nós precisamos entender que quando a gente escuta a samaritana, o acolhimento, a compaixão, não é para fazer, aí que lindo, olha que interpretação incrível, olha, puxou de um texto aqui, olha que não é como se fosse apenas um elevo intelectual, gente, aquilo é um convite à ação. Todas as narrativas do Evangelho são um convite à ação urgente no mundo em dor. Então comece agindo com você. Comece acolhendo você. Chegue no centro, sente e diga: Rossandro, o que te trouxe aqui? Qual é a sua dor? Como Jesus responde a isso? Aí você vai aprender que tem sim resposta. Aí você começa a fazer com os outros. Ah, não me deixam dar passe. Sentou, está sentindo uma pessoa perturbada, mãozinha assim e prece. Sabe? Mãozinha e prece. Senhor, abençoe esse meu irmão, estou sentindo que ele não está bem. Silenciosamente ali, sem precisar de nada. O amor não tem nenhum tipo de, sabe, hierarquia para ser entregue. Jesus, ele justamente incomoda o sinédrio, porque ele chega lá e diz, ó, essa regrinha aqui, ó, esquece. É só o amor. Paulo entendeu tão bem, né? Paulo entendeu tão bem que ele fez o mais conhecido texto do cristianismo do mundo, que é 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu decorasse a codificação inteira, ainda que eu soubesse todos os casos dos personagens apresentados por André Luiz, se eu não tiver amor, é só comprometimento, sem acolhimento. É amor, as pessoas precisam disso, é o que toca, é o que faz falta, é essa simplicidade que o amor tem. Amor é muito simples, aliás, ser ruim dá um trabalho danado. Não sei se vocês já perceberam como dá trabalho ser ruim, porque nós somos feitos para o amor, espontaneamente criados por um ser que nos ama, feito para amar. E nós adoecemos porque rejeitamos essa nossa condição genética, espiritual de amor. Se eu quiser ser chato, eu preciso planejar, gente. Eu tenho que planejar, passar por você e quando você estiver perto de mim, virar o rosto. É planejamento. Gasta energia. Amor não faz fulano. Amor é simples. Amor é tranquilo, é sereno, é bem pá, tá dado. Esse movimento que a gente tem que ter. Essa construção. Então, vamos repensar o nosso movimento espírita, gente. Vamos repensar como nós fazemos as nossas casas. Em vez de quando você sair daqui, sair criticando a sua casa, pense o que você tem feito por ela. Tente dar o seu melhor. Se não te derem espaço, vá para outro lugar. Faça uma entrega. Porque as pessoas que mais nos tocaram, o espírita mais conhecido, não deu uma palestra, mas amava o tempo todo, Chico Xavier. Nunca foi marcado por um dom intelectual, embora eu tivesse. Não, sempre atribuía aos outros, os espíritos, mas era por amor. Eu lembro demais, quando ele faleceu, que vários religiosos de outras religiões diziam, eu não concordo com ele, mas não posso dizer que hoje um grande homem deixa o mundo. E o que era? Era o discurso dele, os livros, as psicografias, mais de 400 livros, o que marcou a trajetória dele? Não, era gesto, compaixão, acolhimento. Sabe, era a mãe chegar e ser acolhida,
O que é que estão dizendo na mediúnica? Por que a gente não recebe essas informações? Cadê os espíritos? Calamos eles? Virou um grupo de eleitos numa reunião semanal que ninguém tem acesso? O que fizemos do Evangelho de Jesus? Eu sei que eu vou ser cancelado, tudo bem, faz parte. O que fizemos do Evangelho de Jesus? Onde está a consolação? Quando a consolação voltar, não vai ter cadeira para as pessoas sentarem. Porque onde o amor está, é como uma luz num dia frio em que todas as mariposas estão perto para se aquecerem. O amor aquece, a intelectualidade afasta, é prepotente e arrogante. Portanto, que nós possamos ser esse ser acolhedor, que nós possamos viver essa experiência com a gente mesmo, que a gente possa voltar para as casas dizendo, está vazio porque não tem afeto, não é porque as pessoas não querem vir, não, é porque eu tenho que reaquecer este ambiente. Eu vou anotar isso, para não esquecer, tem que ser acolhedor, tem que sentir amor, tem que olhar no olho, não pode ser apressado. Eu não posso, você pode escutar, eu só tenho 1 minuto. Aí você diz, não, tá bom, eu te escuto depois. Tem que ter tempo. Tem que desconectar isso aqui. Tem que desligar as telas. Reconectar as mentes. Os ouvidos não têm que ter paredes. Eles têm células auditivas para escutar. São 2. Vamos olhar no olho. Vamos nos comportar como alguém que entende que o convite de Jesus nunca foi para nos tornarmos cátedros em evangelhos, mas pródigos em gestos fraternos de amor e de empatia. Simples assim. E por isso você conhece pessoas que às vezes são iletradas e transmitem um amor incrível, constrangedor, e pessoas doutas que te afastam com cada palavra arrogante, cada gesto de snobismo. E é esse evangelho acolhedor que precisa ser resgatado por nós. Precisamos cantar esse evangelho. Precisamos mostrar para pessoas que vivemos este evangelho. Precisamos reaquecer nossos corações, tirar os formalismos, os farisaísmos que nós revisitamos para fugir do que é essencial. Porque no fundo, nunca se tratou de uma acusação que eu estou dizendo aqui. No fundo, a gente tem medo de amar. A gente tem medo de amar porque o amor gera um compromisso. Porque nós somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. Mas é isso que fica. De toda a trajetória da gente, quando a gente vai, que a gente se despede de alguém que a gente ama, e vocês já passaram por isso, a gente só lembra de amor. A gente só lembra de coisa muito simples, de gestos simples. Se você ouvir muitas pessoas que conviveram com Chico Xavier falando de Chico Xavier, elas só contam do ser humano amoroso. Eu nunca cheguei, eu conheço pessoas que conviveram com ele, que as como era, nunca, não, sabe, ele psicografava até tal hora, não era Chico conversando, Chico tomando café, Chico contando histórias, Chico te escutando, Chico te consolando, não era um intelectual, era um ser humano, amando, vivendo, transcendendo esse amor que fez com que as pessoas não pudessem nunca atacá-lo. As pessoas atacavam aquilo que ele acreditava, mas nunca atacaram a pessoa dele. Porque o amor é inatacável. Ele é vitorioso na defesa e jamais perde no ataque. Esse é o amor acolhedor, o amor compaixão que o Evangelho nos convida. Eu vou terminar aqui com uma música que vocês conhecem, que eu botei o pessoal da técnica para cantar, só para que a gente possa fazer um momento agora aqui de trazer isso para o emocional da gente. Tá aí, galera, a música? Se puder colocar aquela música que eu pedi para vocês, pessoal da técnica, para a gente cantar junto aqui. Vocês já cantaram essa música, mas só para a gente sentir essa empatia da gente para com o outro. Eu estou com a música aqui, porque se não funcionar, eu tenho um plano B. Tá aí?
tudo bem, faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Oi? Lembram? Se puder baixar um pouquinho ela. Vou fazer os gestinhos para vocês, ó. Vou levantar vocês três. Ó. Diz assim, ó. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Mais alto agora, vocês. Quem souber vai cantando, vai ensinando as pessoas para a gente perceber, louvar a Deus, esse ser de amor. A nós, juntos, mais uma vez. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Nós não somos inimigos, mesmo pensando diferentes. De todas as formas, nós estamos aqui pela bandeira do Evangelho de Jesus, não a dos homens. Mais uma vez, um tonzinho acima, só para terminar. Todo mundo junto. Agora, olha só. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Estamos aqui, juntos, pelo Evangelho de Jesus. Muita paz. Eu vou ficar em pé por causa sua. Agradecemos muito esse momento, essa jovialidade do nosso irmão, que com tanta alegria e desprendimento trouxe essas palavras que nos fazem refletir, pensar sobre nós, sobre o nosso comportamento, sobre os nossos sentimentos, nos incomodando internamente, a fim de que possamos dar um passo à frente pela melhoria de nós mesmos. E ainda no final, produzindo esse momento lúdico, alegre, lindo, livre, feliz, como família fraternal, família, estamos aqui reunidos pelo mesmo objetivo de crescermos, evoluindo, avançando sempre. Isso é apenas o início. Agradecemos muito ao nosso irmão querido, a nossa irmã Silvinha Bosque, que é coordenadora geral da Uniluz, da casa que eu pertenço e amo,
essa casa tão lutadora, essa irmã nossa, que é uma trabalhadora do Cristo. Enquanto você falava, eu refletia sobre a luta do trabalho, que não é pouco, e a nossa casa querida que se esforça tanto para seguir nos caminhos que são apontados pela doutrina espírita. É com muita alegria que nós, então, estamos nos confraternizando nesse momento e encerrando a primeira palestra da manhã. Eu passo a palavra para a nossa irmã locutora, agradecendo por tudo e a todos. Muita paz. Amigos e amigas, nesse intervalo, o Rossandro vai estar autografando os livros dele durante o intervalo de 30 minutos. Esse autógrafo será feito aqui atrás do palco, porque logo em seguida, Rossandro precisa partir para um outro compromisso que ele tem. Então, eu quero pedir, inclusive, a compreensão de todos nós, já que estamos falando de empatia, já que estamos falando de fraternidade, que a gente entenda também a limitação da questão do horário para aqueles que, porventura, não conseguirem o seu autógrafo, tá bom? Os livros serão vendidos aqui ao lado, então aqueles que tiverem interesse poderão fazer a fila nesse corredor, que a gente vai encaminhando para a questão do autógrafo. Vamos dar um intervalo de 30 minutos e lembrando a vocês que quem vai almoçar aqui, além da nossa área de alimentação, o Cimesp conta com um restaurante ao lado da sala do Cimespinho, e vocês já podem adquirir os tickets para o almoço neste intervalo. A partir de 10h30, nós vamos retomar as nossas atividades aqui no auditório, ok? Bom intervalo. A Sociedade Espírita Casa do Caminho, ou como carinhosamente chamamos, SOESCA, há mais de 2 décadas, está presente no coração do Cabo de Santo Agostinho, no bairro de Cidade Garapu, trazendo apoio, amparo e esperança para toda a comunidade, oferecendo inclusive serviços gratuitos de consultas médicas, psicológicas e etc. Com imensa alegria, queremos compartilhar um projeto especial que irá impactar ainda mais positivamente a vida daqueles que necessitam de auxílio. Estamos angariando fundos para a construção do nosso mais novo anexo, o Complexo de Amparo Social Edgar Amorim. Esse complexo será um local de cuidado e acolhimento. No térreo do prédio, contaremos com uma estrutura completa para atender às necessidades da comunidade. Um consultório veterinário, uma farmácia sempre pronta a ajudar, uma recepção calorosa que irá acolher a todos, além de serviços essenciais como fisioterapia, pediatria, clínico geral, odontologia e ginecologia. No primeiro andar, teremos um amplo refeitório e cozinha industrial, garantindo uma alimentação saudável e digna para aqueles que mais precisam. Além disso, criaremos a sala de confecção de enxovais, um espaço onde serão produzidos itens essenciais para recém-nascidos e suas famílias. E, é claro, a administração, responsável por coordenar e manter tudo em harmonia. Esse novo anexo representa um salto em nossa capacidade de atendimento, permitindo-nos levar esperança e transformação para um número ainda maior de pessoas. Assim, poderemos oferecer cuidados médicos, apoio emocional, assistência social e muito mais, de forma integrada e abrangente. Mas para tornar esse sonho uma realidade, precisamos da sua ajuda. Acreditamos que cada gesto de solidariedade pode fazer a diferença. Juntos, podemos construir um futuro melhor e oferecer suporte para aqueles que mais necessitam. Agradecemos a todos que fazem parte dessa jornada de amor e compaixão. Obrigado por nos apoiar e por ajudar a construir o Complexo de Amparo Social Edgar Amorim. Para saber mais sobre a nossa instituição e como você pode contribuir, visite nosso Instagram @soesc e entre em contato conosco. Unidos, podemos fazer a diferença. O bem se expande. A Federação Espírita Paraibana te convida para 2 dos maiores eventos do estado. Para iniciar 2024 em grande estilo, teremos a 10ª edição do CONESPB, de 12 a 14 de janeiro, no Centro de Convenções em João Pessoa,
com o tema Sem Caridade, o que sou? E para quem curte um carnaval de paz e reflexões, a Rainha da Borborema, nossa querida Campina, é o seu destino. De 10 a 13 de fevereiro, a pergunta de Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Será o tema da 51ª edição do MIEP, no Centro de Convenções do Garden Resort. Eventos para toda a família, com a participação de grandes nomes do movimento espírita, com muita arte, literatura e muita alegria em receber você. Para mais informações e inscrições, fepb.org.br ou pelo Instagram, @fepb_oficial e @miep_2024. Esperamos por vocês!